Bom, a gente está aqui começando exatamente na aula de laboratório de instrumentação, né? Nós vamos discutir os três protocolos principais que existem utilizados nos microcontroladores, né? Então a gente tem aqui a UART, tá certo? Que a gente vai ver na próxima aula. A gente tem aqui o I2C e o SPI, que a gente vai ver hoje. O que foi apresentado no vídeo de Electronovs lá, que eu achei muito legal, é que ele, inclusive, ele apresenta mostrando como é que é exatamente os sinais que estão no osciloscópio, como é que eles são feitos através da comunicação. Nós vamos fazer isso hoje, tá certo? Através do... Tá aqui uma simulação com o I2C que eu tenho, né? Inclusive, é a mesmíssima coisa. A gente vai verificar as informações vindo, né? E aqui, ó, inclusive, tem o osciloscópio, a gente vai entender esses valores aqui, tá? Hoje, inclusive, também, como é que são transferidas as informações, tá certo? A gente vai discutir isso hoje, eu espero que seja suficiente. A gente vai discutir bit a bit, tá? Inclusive, amparados pelo datasheet, tá? Isso aqui é uma explicação única, tá? Eu acho que muita gente talvez não saiba como é que funciona, mas a gente vai explicar bit a bit como é que a coisa funciona. Pelo menos eu vou colocar de um único integrado, que é um real-time clock, né, que é o famoso 1307, tá? Eu vou explicar como é que as coisas funcionam, tá? Então, essa apresentação do vídeo da Electronovas aqui foi uma apresentação teórica, né? Muito boa, eu gosto muito desse vídeo aqui. E depois nós vamos fazer também com o SPI também, tá? Que seria o aspecto aqui. Então, só para comentar, gente, existe dois tipos de comunicação, né? Por que utiliza a comunicação serial? É porque você utiliza menos condutores, tá certo? Então, menos condutores, menos problemas de interferência magnética, né? Logicamente, a desvantagem é que você gasta mais tempo, tá? Mas quem mexia com manutenção de computador lembra claramente que antigamente você utilizava o HD que ligava na placa-mãe, aquele padrão IDE, que era um padrão de 40 pinos, né? Então, hoje, agora, serial ATA, né? O pessoal chama de... Então, serial ATA, ele padrão para exatamente serial, e a tecnologia evoluiu que você consegue vencer o paralelo anterior, tá? Seria algum comentário? Sim, opa, pode falar. Sua voz aí tá picando muito. Meu áudio tá picando? Seu Tá. áudio. Dei um reset na minha interface. Tá picando ainda? Pessoal, oi. Não, agora não. Eu não tô ouvindo. Ai, ai, ai. Parou de picar. Elvis, tá tendo um atraso tá. entre Hoje me nossa ajuda. fala e a sua. Tá tendo um atraso? Você pergunta, aí a gente responde na hora. Aí você vai escutar só depois de uns 5 segundos. Bom, só Jesus para entender. Não tem nenhum download. Bom, deixa eu continuar. Assim, posso continuar? Tá picando ainda, Elvis. Tá picando para todo mundo ou só para o Aleph? Pra mim também. Pessoal, me Pra ajuda mim aí. também. Tá picando pra todo mundo aqui também, o Elvis. Então eu vou reiniciar o meu computador, tá certo? Vai demorar um pouquinho, então assim, eu não sei o que é. Eu vou inclusive resetar meu modem também, tá? Então a gente volta daqui a pouco. Não, tá. Então eu vou resetar aqui. Vou verificar o que tá acontecendo certinho aqui. Até daqui a pouco então, gente. Abração.
Pessoal, tá picando? Agora não. Até agora não. Tá, então, não. Então, problemas de reset de computador. Resolvido o problema. Tá. Vamos continuar então, porque estava no vídeo. Tá. Tá todo mundo vendo a imagem aí, tudo certinho? Sim. Então tá bom. Sim. Então, estava comentando exatamente a parte do vídeo, né? Eu estou comentando agora o que a gente estava passando. Bom, então vamos continuar aqui. Então, conforme foi falado, né, a comunicação serial, né, ela, apesar de ser mais lenta, né, só que com o advento da eletrônica, algumas taxas estão até mais na frente que o próprio paralelo. Ele gasta menos condutores, tá, para exatamente você trocar as informações. Existe, né, até que foi feito o comparativo lá mostrando com relação ao paralelo, né, então paralelo você tem muitos conectores, isso aí ficaria totalmente inviável, até a nível de roteamento de placa, e inclusive, quem lembra muito das antigas impressoras paralelas, você pode ver que existia uma preocupação muito grande com o tamanho do cabo, você não conseguia fazer um cabo paralelo com mais de 2 metros, 3 metros, assim, o negócio começava a dar problema, né, a informação que ia para a impressora praticamente nem chegava corretamente, tá? Então o paralelo praticamente hoje está bem em desuso, né? Tem que fazer a comunicação serial. Então, existem dois tipos de comunicação séria, que é a sincronizada. Vamos pegar, aqui são alguns tipos inclusive de comunicação serial, né? Vou fazer um comentário de algumas aqui que eu acho bastante, que é o USB, que é a principal, que eu acho que todo mundo utiliza, né? Que eu utilizar principalmente em todos os dispositivos, a gente quer ligar um computador, no caso do smartphone, né? Essa aqui é de domínio geral. O RS-232, gente, ela é uma UART fora do computador. Vocês têm uma matéria aí no curso que chama Redes Industriais, vocês devem aprender o RS-232, o 422 e o 485. Ok? Como é que é? Tranquilo? Tranquilo. Então, o que acontece? A RS-232, ela é externa. Tá certo? Então ela é tipo de um computador para um outro computador, de um dispositivo para outro dispositivo. Então ele é externa à placa. Dentro da placa, você tem a UART, tá certo? Que é o que a gente vai discutir certinho. Então mas acontece que através dos sinais da UART, que aí cai num integrado, né? Tem uma matéria da Maxim, que é o MAX 232, famoso MAX 232, ele vai lá e automaticamente transforma isso no padrão R232 para ele poder caminhar via cabo continuamente. Até o protocolo CAN, que é um protocolo muito utilizado, principalmente na indústria automobilística. Os carros de hoje, né, todos eles praticamente adotaram o protocolo CAN. A central do computador, né, quando ela vai abrir o vidro do carro, então, por exemplo, assim, eu até troquei de carro agora, eu comprei eu comprei um Ford K, né, gente? Eu comprei o K, faliu o negócio lá, mas isso aí faz parte do negócio. Mas eu muito gostando do carro. Ele no lado aqui esquerdo, lado do motorista, ele tem vários botões que ele sobe e abaixa os vidros. Não é, tá, gente? Não é um par de fio para cada chave, tá certo? Ou melhor, vai um par de chave que cai numa plaquinha, e essa plaquinha vai apenas 2 fios que cai lá na central e resolve tudo, tá? Então o pessoal não imagina que fosse o sistema anterior, né? Que saia 2 fios, ele caminha o carro todo, tal, e chega na central, não. Então, na verdade, esse aspecto aí, mesmo não estando no carro aberto, eu sei que é feito desse jeito, você tem, lá, o vidro do motorista, do passageiro, os dois de trás. Então, sai os 2 fios para fechar o contato, né? E automaticamente, depois, ele cai numa única placa. E aí, uma comunicação chamado protocolo cai na central, e aí que
distribui para o carro, que é assim que é feito. Se os chicotes dos carros de hoje fossem feitos da maneira tradicional, diz que seria quase impossível você fazer um chicote desse, de tanto cabo que tinha. Então foi a evolução realmente dos microcontroladores que permitiu exatamente que os chicotes ficassem mais simples por causa dessa troca de informações, tá? Então o protocolo CAN, ele é um protocolo externo, né, de placa a placa aí. Tá aí um ali que é da minha área, né, que é o MIDI, né, que é o Musical Interface Digital, não sei, é mais ou menos assim. Então, assim, quem mexe com teclado, quem mexe com equipamento de áudio, quer uma comunicação com o outro, utiliza o protocolo MIDI, né, os equipamentos eletrônicos continuam utilizando padrão MIDI. Na verdade, o pessoal prefere o MIDI que o USB, e incrivelmente é melhor. Né? Apesar de uma coisa assim, ser da década de 80, é uma coisa assim, o cara foi a Roland, né? Foi a Roland que inventou esse protocolo aí. Gente, é fantástico. Estou falando assim, de acionamento, tá? E não de troca de informações de áudio, que é outra coisa. Mas assim, de acionamento para acionar um dispositivo, pô, o MIDI é impressionante. Bom, então esses três aqui, ó, I2C, SPI e UART, ele é dentro da placa de circuito impresso, tá certo? Well, Oi. uma dúvida rapidinho. Você já ouviu falar daquele Fly-by-Wire? Aquele é um protocolo. O Firewire, ele é um protocolo muito usado na parte do vídeo. Não, tá? Fly-by-Wire. Fly-by-Wire. Não, eu acho que dessa é uma do Firewire, não é isso não? Dessa é uma evolução dele. Porque o Firewire, ele veio um pouco depois do USB. Porque quem mexia muito com captura de vídeo, tá, no final da década de 90 e 80, precisava de taxas mais rápidas. Então o USB não estava aguentando naquela época. Naquela época era USB 1.0. Hoje a gente está vivendo o USB 3.0, que já consegue alguma coisa assim. Mas o Firewire, ele é para altíssima taxa de transferência. Isso é o pessoal do Mac, é praticamente padrão mais do Mac. Né, estou falando porque Mac o pessoal usa muito para estúdio, para edição de vídeo, entendeu? Então os equipamentos normalmente aplicados nessa área de multimídias vêm com o protocolo Firewire. Agora esse Blue Firewire deve ser uma evolução do Firewire, deve ser a versão 2, alguma coisa assim. Então eu particularmente eu não sei ele responder, eu sei responder o Firewire com certeza. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, eu já vi isso em algum lugar, eu procurei saber, não entendi o que era. Mas eu acho que não é muito usado, não, eu só vi uma vez. Mas eu estou comentando, o Firewire ele não é muito comum, só para quem mexe com coisas específicas mesmo precisa dele, tá? Porque ele dá uma taxa de velocidade em relação ao USB 1.0 quase 100, 200 vezes mais rápido, tá? Já em relação ao USB 3.0 eu acho que dá umas 10 vezes, 15 vezes mais ou menos, então assim, permite fazer coisas muito pesadas, né? Então, é igual eu falei, renderização de imagem em tempo real, você pode usar isso para mixagem de áudio, vídeo, então é uma coisa mais específica, pelo menos eu estou falando do Firewire, tá legal? Bom, então existe a comunicação sincronizada e assincronizada. A UART, gente, tá? A UART ela é assíncrona, tá? Ela é assíncrona, ela não precisa, igual o do I2C-SPI, precisa de um clock para ficar metralhando, para sincronizar as informações, tá? Então isso é a principal diferença. Em relação à parte da comunicação celular, só é importante que existe uma coisa chamada, né, que é o ponto exatamente de comunicação das informações, né, que chama o start bit, né, que é o pulso que fala assim, a partir de agora eu estou mandando as informações. Isso a gente vai discutir, não que a gente verificando a parte da simulação, com certeza. As transmissões mostram claramente aqui, né, que a gente verifica lá, tá vendo, ó, é o 1 e o 0, tá vendo que são enviados exatamente de um pino de um microcontrolador para um seu periférico, do periférico para o microcontrolador, tá? Então é assim que são feitas as comunicações. O interessante que quando a gente adota, por exemplo, o RS-232, né, você já tem os sinais analógicos ali, né, você tem mais ou menos 12 ali, e o sinal trabalha ao contrário,
tá? Não me perguntem por que é ao contrário, não, mas é ao contrário que funciona, né? Então, mas é só um comentário nessa parte. A gente está falando uma coisa dentro de placa, tá? Então, existe uma taxa de transferência, isso é usado principalmente na parte do arte, né, que é o baud, né, bauds por segundo. Então, é o número de trocas, né, de 1 para 0 que pode acontecer por 1 segundo. O padrão que existe no mercado, né, para todo circuito eletrônico, é o famoso 9.600 bauds por segundo. Tá? Bom, vamos direto para o que interessa. Aqui, tá vendo? Isso aqui é o TXRX da UART do Arduino, ou do bicontrolador, tá? Aí isso aqui você tem que ligar numa plaquinha que vai pegar o TXRX e transformar em RS232. São coisas diferentes, tá? Aqui mostrou, tá vendo? Ele capturou o sinal, pessoal, mostrando claramente como é que veio. Aqui veio o start bit, veio 0, 1, 1. Você pode verificar. É isso que nós vamos fazer aqui na simulação com o Proteus também, tá? Bom, agora vem o objetivo da aula. Então, gente, esse I2C é o seguinte, na verdade existem 3, tá, gente? Existe o Oneware, que é da Dallas, e a Oneware praticamente está em desuso, tá? Ela, ainda mais que a Maxim comprou a Dallas, né? Comprou, acho que já tem mais de 10 anos, com certeza. Então, assim, ele tinha um parâmetro, né? E, inclusive... o micro C, eu acho que ainda, quer ver, ó, Oneware, quer ver aqui, ó. Aqui, ó, inclusive, o micro C, eu tô até abrindo o micro C aqui, ele tem a biblioteca do Oneware ainda, ó. Tá vendo? Ele tem ainda o Oneware, ele tem. Tá vendo? Ele tem o Oneware, ele tem o SPI e tem o I2C, tá vendo? Ó? Então, ele tem, mas praticamente ninguém quer usar esse cara, não. Tá? Mas então, o que manda mesmo é os dois, é o I2C e o SPI. Então foi feito pela Philips em 82, você pode ver, olha só, gente. O negócio vai inteirar 40 anos. E o trem é bom demais, isso. Funciona, ninguém reclama, tudo certinho. Ele utiliza 2 pinos, tá? E você precisa de colocar uns resistores ligados ao VCC, né? Porque com certeza a saída deve ser Open Collector no integrado, né? Saída é um Open Collector, gente, que é a saída que o coletor fica pendurado no ar. Aí você liga um resistor, aí você liga no sinal do coletor para você fazer o chaveamento lá de 1 e 0, tá? E você tem um pino lá de sincronismo, que é o SL Clock, né? Aí tem a expressão para o SCL, que você manda uma rajada de pulso constante, né? Então, normalmente 100, 200, 400 kHz, e ele combinando, vai junto o de dados aí, que é o S-Data, né, que é as informações que a gente está verificando aí. Tá? Então, e é um protocolo que ele trabalha da maneira master-slave, tá certo? Então, o que acontece? Cada integrado, né? Então, por exemplo, o que a gente vai ver hoje, ó, a gente pode ter um real-time clock, que é um circuito que é um relógio, né? A gente vai ver também um resistor variável, tá? Programável, que a gente pode verificar aqui. Tá? E a gente pode ver outros tipos de circuitos que a gente pode verificar, utilizar. Mas cada um deles possui um endereço. Tá? E possui um endereço, porque aqui, quando você manda informação, você fala, mas eu mando informação para todo mundo? Não, é porque primeiro... não está apresentando aqui, estava no vídeo. Você manda um endereço que o integrado entende. Então, faz com que esse integrado aqui, o endereço deles aqui é o 68, é o que está mostrando no vídeo. Esse aqui é o 44, aqui é o 65. Então, aí você manda lá, ó, 68. Então, na hora que 68 passa por todo mundo, né, todos estão ligados exatamente nesse barramento 2C, ou esse cara, ó, 68 é para mim. Ele vai lá e pega essas informações aqui, ó. Então, ele somente recebe, né, ele pega as informações aqui, faz o tratamento de acordo com o código que é exatamente o que é para escrever em determinado arquivo, em determinado registro dele. Tá? Então, se eu mandar depois um 44, eu faço, 44 não é comigo não. Opa, eu que sou 44. Ele pega a informação e armazena dentro dele. Então, a relação I2C, ela utiliza 2 fios únicos. Tá? O Oneware usa um único fio. Tá? Por isso não é tão confiável quando você manda a informação. E você tem que saber,
igual ao I2C, qual que é o address do chip, tá? Porque aí você pega exatamente o datasheet, a gente vai fazer também uma análise do datasheet, tá? Eu vou mostrar para vocês do datasheet o que você tem que ler para fazer a coisa, a gente vai fazer isso hoje também, tá? E automaticamente você poder programar, com certeza, tá? Então aí está mostrando um integrado, uma placa externa, e aqui teve uma crítica que eu faço muito, o pessoal tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Gente, esse negócio de ficar comprando placa externa em Arduino, isso aí gera um conceito errado, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, roteamento de placa é uma coisa muito séria, gente. É uma coisa séria, e o pessoal acha que assim, você ligou o fio, funcionou, aí um dia funciona, não funciona, cai um raio, aí gera um campo magnético, sabe? É um horror, sabe? Então, assim, o pessoal tá criando uma cultura um pouco assim meio equivocada, que você utiliza, por exemplo, isso para sair de uma placa a outra. Gente, existem distâncias na qual você pode ligar um protocolo desse. Nenhum desses passa 1 metro, entendeu? E tem gente que tá ligando uma plaquinha, tá dando volta no cabo lá para acionar uma coisa na porta, por exemplo. Assim. Você não pode fazer isso não, gente. Tá? Então, esses 3 protocolos aí, o OneWare também, que está em desuso, eles são para ficar na placa de circuito impresso. E você tem que ter um carinho exatamente do jeito que foi feito. Tá? Quando você precisa de mandar um dispositivo para outro, aí, gente, você tem que entrar no mundo. Aí você vai para o CAN, você vai exatamente para o RS-232, 422, 485, do jeito que você achar conveniente. Mas, assim, tem gente fazendo projeto, né, e vendendo, que compra uma plaquinha avulsa lá do Arduino, põe os fios por lá fora. Você tá louco fazer um negócio desse, gente. Não pode fazer isso, não. Tá? Então, só para a gente corrigir, para tomar um pouco de cuidado aí. Tá? Então tá aqui as informações, ó, isso aqui é o I2C, tá vendo? Você tem uma rajada aqui de 100 kHz, tá? E aqui tá a informação, ó, tá? 001, aqui ele deve ter achado exatamente o endereço do circuito integrado responsável por I2C, que é a informação que é para armazenar dentro de uma determinada região lá, tá? Vamos verificar isso aqui lá no Proteus, a gente consegue discutir facilmente. Bom, o SPI, ele foi feito pela Motorola, tá? É Motorola mesmo. Aí o que acontece? Ela já é um padrão full duplex, ele pode ser mestre escravo, tá? Então você pode, aqui está escrito master slave, mas você pode fazer ele também enviar as informações, tá? Então isso aí depende, por isso que você tem um pino de MOS e o sino de Mi. Isso que na verdade é o seguinte, você envia e o slave, né, que pode virar mestre, ele vai lá e pode mandar também para o principal, tá? Então, automaticamente, você precisa do sincronismo do clock, você tem que mandar aquela rajada de pulso, tá, de 100, 200, 400 kHz, e ele manda informação. E aí, o que acontece? Esse protocolo aí vai lá e devolve para o outro, ó, você pediu isso aqui, eu processei, estou te entregando isso aqui de volta, é isso que você quer? Ah, tá, feliz, parabéns. E ele possui um SS, que é um chip select, né, na qual esse chip select, por exemplo, no caso, se você estiver utilizando um único integrado SPI, vira 3 fios, tá? Se você precisar de 2, aí nesse caso você tem que ter o 4º fio aqui para fazer o chip select dele, tá? É o que tá mostrando aqui, ó, perfeito, ó, tá vendo? Você seleciona, manda, nesse caso aqui você mandaria 0 e 1, né? Porque ele é ativado em 0, e depois você manda 1 e 0 para você ativar o outro lá. Então aqui você poderia ter, por exemplo, um RTC, que é um Real Time Clock, né? Ele automaticamente fala assim, me dá a hora é isso aqui, configurei, te dou o alarme, tudo certinho, e o outro aqui, tá, então a partir disso aqui eu vou querer X% de iluminação. Então você podia colocar isso aqui, por exemplo, num resistor digital, né? Que ele varia a sua resistência interna através de SPI, ele vai lá e gera um sinal de PWM externo lá. Então, tem essa possibilidade também, tá? Continuando, aqui, ó, isso aqui eu acho que é o principal que está mostrando aqui, ó. Então, o I2C tem exatamente isso aqui que está mostrando, né, gente? Que seria esse barramento, tá? Tem que colocar uns resistores aqui que a gente vai discutir. Você tem
o integrado 1, 2 e 3, né? Então, cada um desses tem um endereço, tá? Para poder fazer isso, tá? Lembrando que a UART, a principal desvantagem dela é que você só pode ligar um único dispositivo, né? Então, é muito ruim, né? Se tivesse uma UART que pudesse ligar mais, nossa, seria uma coisa bastante interessante. Não sei porque até hoje não foi desenvolvido. Eu acho que o I2C e SP virou padrão, né? Mas é porque trabalhar com a UART é tão fácil, né? Mas não tem problema nenhum, não. A gente desenvolve. Já no caso do SPI, né? Ele tem um chip select, né? Chip select 1, 2 e 3. O número de clock que você manda para todo mundo aqui é o mesmo, né? Não está colocado aqui. E o pino de MOS e MISO, eles também são ligados da mesma maneira também. Então, aqui pode haver troca mestre-escravo. E aqui nesse detalhe aqui, somente são escravos. E a UART está aqui, né? A UART, ele manda e desmanda do mesmo jeito também aqui, ó. Tá? Bom, aí olha só, aqui está mostrando claramente, ó. Tá vendo? Ó, a UART, você poderia ter 15 metros, você podia fazer uma placa de 15 metros, por exemplo, assim. Então, gente, sair com o sinal da placa, né, você tem que, sei lá, torcer o fio, né, utilizar um cabo especial, que eu não recomendo, e ninguém faz isso, sabe? É muito perigoso, tá? Você perde um bit dessa situação, você produz uma catástrofe lá com certeza. Então, você pode ver que sei lá, não passa de 1 metro, tá vendo, ó? Então, é interessante que, assim, o pessoal tava fazendo umas práticas numa determinada matéria lá, e aí o pessoal fez um controle de nível lá, falou, mas funcionou tudo certinho. Eu falei assim, gente, mas funcionou na bancada, na mesa, né? Na prática, você não pode fazer isso aqui, não. Na prática não funciona, não. Você vai colocar lá aquele sensor de ultrassom, que você compra lá no mercado ali baratinho, e vai pegar o fio, não vai chegar, não. Mas não dá certo mesmo, entendeu? E pode até dar certo, mas aí fica aquele produto com risco de vida, né, tal. E o SPI, que é o mais rápido de todos, tá vendo a taxa de transferência dele, ó? Ele é o quê? 20 centímetros, dá um palmo. Aqui, dá um palmo na minha mão, mais ou menos, a comunicação de um integrado para o outro. Então, tem que estar próximo lá e tomar cuidado. Beleza? Algum comentário, alguma sugestão? Para a gente já ir direto para a prática, como é que é? E aí? Tranquilo. Tranquilo? Vamos ver aqui. Left, parou de picar o áudio? Parou, Elvis. Agora tá bom. Beleza, o Daniel já falou, né? Douglas, como é que tá as coisas aí? Beleza, Elbert. Tá joia aí, tá rápido, tá bom? Como é que é? Não, o ritmo tá bom. Por mim, Tá pode bom. seguir assim, pode seguir assim. Luiz Henrique, boa noite, como é que tá as coisas? Se não tiver microfone, é só falar assim, não tenho microfone. Não tem nem na sala, né? Só tá a foto dele lá, ele saiu. Rodrigo, como é que tá as coisas, Rodrigo? Não, voltou aí, ó, Luiz, pronto, Luiz. E aí? Tá de boa. A questão Tá de boa. do I2C, eu tava lembrando, tem onde eu trabalho, eles usam um terceiro pino chamado INT. Você sabe para que serve? É do I2C INT? Usa o SC, o de clock, o de dados, e tem um INT. Pois é, mas os integrados serve para fazer o quê? É porque a comunicação dos sensores da placa. Sensor de pressão, de fluxo. Mas esse INT aí, ele deve ser alguma coisa de configuração desse integrado de pressão, né, não? Ele vai para o microcontrolador? Vai. Ah, ele vai para o microcontrolador. Então você vai fazer um favor para mim, não sei se pode fazer. Se você me dá o código desse integrado aí, eu analiso e verifico, porque tá, manda o código para mim que a gente discute, tá? Na próxima aula eu trago. Isso, eu não respondo coisa que eu não sei, então eu vou falar assim, não, é para fazer isso aqui, porque aconteceu isso aqui e tal, a gente verifica, tá bom? Eu olho esquemática e eu te falo. Beleza, pode mandar que eu vejo certinho. Rodrigo já falou ok, né, Rodrigo? Stephanie, boa noite.
Steph tá calada aí, ó. Bem. Então, vamos ver o que acontece. Vinícius, boa noite. Boa noite. Beleza. Ah, Steph, agora tá ok. Ah, então tá bom, beleza. Finalmente, Zalbe, tá ok também, Zalbe? Tá tranquilo, Elvis. Então tá, beleza. Então, ó, gente, eu passei para vocês a pasta que está escrita lá, ó, aula 42, Real Time Clock, DS 1307. Dentro dela, tem um ou dois PDFs, hein, gente? Me ajuda aí. Tem 2 PDFs. Um Tem com 2 final PDFs. Maxim. Tá, então vocês vão abrir esse que tem o final Maxim. Tá, então vou abrir ele aqui. Vocês vão abrir o... Mas vocês podem escolher, né? Vocês abrem o DNS ou Acho que eu vou ficar ruim. projeto. Esses dois aqui, né? O DS307 e o projeto. Pode ter um desses. Oi, tá falhando? Tá de novo? Não é possível, gente. Travou? Puta que pariu, hein? Olha, porque agora voltou. Voltou. É para abrir qual PDF mesmo? Olha. Eita, louco. Travou ou melhorou? Melhorou. Melhorou. Tá. É para abrir Então, qual vamos lá. PDF mesmo? Você abre o que tem final, a palavra Maxim. É o DS307. Beleza. Tá. Aí o que acontece? Vamos olhar primeiro qual que é o objetivo da aula, que a gente analisa aqui. Ó. Nesse caso aqui que nós temos? Nós temos um circuito. Tá? Vamos primeiro explicar como é que o DS307 faz. Ele é um real-time clock, gente. Tá? Ele é um integrado que você manda para ele um conjunto de informações, ele armazena, tá? Essas informações nos seus registros, tá? Ele tem uma ranzinha que ele tem lá, e ele precisa de ficar com uma bateria carregável ligada nele, que seria esse VBAT que está aqui, tá certo? Então esse VBAT lá é 3,3, 5 volts, mais ou menos. Normalmente é 3,3, tá? E o Real Time Clock, gente, ele foi a grande sacada, porque quando tinha o XT, nossa, eu tô falando de um computador antes do 386, tá? Então eu tô falando de um computador velho mesmo, gente, tá? Então os computadores da década de 80, que o pessoal tinha feito lá, quando você ligava o computador, acredite se quiser, ele entrava num sistema operacional chamado DOS. E aí você tinha que chegar lá e escrever date, acho que era time ou hour, não lembro como é que deve ser time. Você tinha que escrever a data e a hora. Você sabia, dá para acreditar num negócio desse? Você ligava o computador, ele não sabia que hora e que dia que era, não. Tá? Você falou, que isso, cara? É desse jeito, eu estudei desse jeito. E aí, o que acontece? Porque quando você fizesse algum serviço, né, podia ser que o arquivo que estava sendo gravado no disquete, que é esse disquetão de 1,2 polegadas, né, ele podia estar com data inferior ao trabalho anterior. Então, não tinha tecnologia para isso. Aí surgiu os integrados real-time clock, tá? E o que acontece? O pessoal acho que já até sabe, né, que quando você tem algum problema na BIOS do computador, você vai lá dar uma curto-circuitada na bateria de setup, ele apaga a BIOS, né, e automaticamente você consegue configurar o computador. Então, o Real-Time Clock tem a mesma característica, né? A BIOS é como ele tem, além de ter o Real-Time Clock dentro dela, ele tem outros configuradores lá dessa situação, mas é assim que a coisa funciona, tá, gente? Não tinha essa tecnologia aí. Perfeito aí, gente, o que eu tô falando aqui, ou o pessoal não entendeu o que eu quis comentar aqui? Porque às vezes eu pego umas coisas do passado, assim, né? O pessoal fala, pô, o Elton ele é todo nostálgico, né, cara? Mas é para explicar
que foi uma conquista os integrados de real-time clock. O pessoal pode não valorizar, mas o trem é fora do normal, né? Tudo bem então, gente? Tranquilo. Beleza, então tá. Então, o que ele tem aqui, né? Ó? Então ele tem um pino, que ele fica com uma bateria de lítio, né, sendo carregado constantemente. Ele precisa de um cristal oscilador, esse cristal oscilador que tem que ser de primeiríssima linha, né, gente? Porque ele que vai gerar exatamente essa base de tempo do clock lá, para ele gerar esses pulsos para fazer exatamente a contagem dos segundos, dos minutos, das horas do dia e dos meses aqui dentro, tá certo? E essas informações podem ser acessadas exatamente pelos pinos SDA com sincronismo do S-Clock. Aí o Proteus ele tem uma ferramenta que é um analisador I2C. Pô, legal demais esse negócio aqui, tá? Então, isso aqui normalmente é feito na prática por um analisador lógico, né? Então, o Proteus ele tem um aparelho dele, chamado IDC Analyzer. Do mesmo jeito que ele tem o SPI Debugger, né? Chama I2C Debugger e SPI Debugger. Então, ele pega as informações que estão transitando aqui e passa para essas informações. Tá? Muitíssimo interessante. Aí, o que está mostrando aqui é que a gente liga o S-Clock no microcontrolador, no S-Clock dele também, aqui, ó, tá vendo? Então, por isso que é importante você pegar o datasheet do microcontrolador e analisar o que está acontecendo aqui, ó. Apesar dele ser o RC3, ele também pode ser o S-Clock, você configura ele para funcionar com o I2C, ele abandona o RC3 e vira o S-Clock. Então, o S-Clock você liga direto no outro aqui. Tá? Porém, você tem que colocar um resistor aqui de pull down, né, ligado a mais, porque com certeza a saída desse microcontrolador, desse integrado aqui, ele é open collector, ou seja, o pino fica de pendurado no ar, então ele para ele ter a referência, ele tem que estar ligado no VCC aqui em cima, tá? E a mesma coisa acontece com o SDA, você liga o SDA no SDA e pronto. Então você liga um resistor na faixa de 2K4 ou 10K, dependendo do circuito, funciona com certeza. Eu criei aqui duas botoeiras, tá? Uma delas, ou seja, as duas, né, estão ligadas também, estou de pull-up também, né, de 2K aqui, ligadas, agora não, o RC0 e o RC1 são pinos I/O mesmo, tá? E quando eu aciono, eu mando 0, tá? Eu não mando 1 não, tá? Aqui tá funcionando ao contrário aqui. Se eu clicar aqui na simulação, olha só, agora são 20 horas 11 minutos de 9 de fevereiro de 2021, tá? O Proteus, ele tem uma ferramenta que quando você liga, né, você automaticamente, né, aqui no pino de configuração e propriedades, ele já pode pegar a hora. Aqui a configuração não é aqui não, tem um lugar que você configura aqui no Proteus, eu acho que já é automático dele, que na hora que você liga a simulação, ele já pega a hora e a data do momento, isso já entra como se fosse na informação interna dele, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui na simulação, cliquei, lá, já mostrou aqui, tá vendo? São 20 horas 12 minutos, tá vendo? Ó? E tem um botãozinho que eu vou clicar aqui, ele vai passar para mim o dia, quer ver aqui, ó? Lá, exatamente, ó, 9 de fevereiro, tá vendo? Ó? 9 de fevereiro do dia 20 do 12. Aqui tá mostrando exatamente que o RTC pegou a data do sistema operacional, já jogou dentro dele, isso é padrão dele, tá certo? Então ele tá falando aqui, ó, tá vendo? São 22:57 minutos, isso aqui é o que tá dentro dele, que é do relógio aqui, ó. Deu uma diferençazinha aqui, o pessoal deve ter reparado, né, que isso é uma coisa comum dos processamentos dos softwares aqui, né, ó. Mas ele está pegando o que está lá dentro, interno dele. Tá certo? Você pode ver que o circuito RTC tem 6 informações importantes, né, que é a hora, o minuto, o segundo depende se você quiser a informação mais detalhada, mas você tem também o dia, mês e o ano. Outra coisa muito interessante também todos os circuitos real-time clock são desse jeito. Eles, uma vez que você manda a informação de configuração inicial dele, o circuito que
que foi desenvolvido exatamente na parte do real-time clock, o circuito dele, aqui, ó, isso aqui, ele consegue, através desses pulsos que está vindo do cristal oscilador, ele sabe quais são os dias que são 30, quais são os meses, por favor, né, que são 31 dias. Ele sabe quais são os anos bissextos, sabe? Ele sabe que são 12 meses. Então, uma vez que você configurou, você não mandou as informações que são armazenadas nessa RAM aqui, o cristal oscilador, né, ele estando exatamente de primeira linha, né, logicamente ele vai errando ao longo do tempo, né, que eu ensinei para vocês a instrumentação, falei para vocês que não existe circuito perfeito, todo circuito erra, né, ele tem que errar o menos possível. Então ele vai incrementando esses dias, esses segundos, isso vai sendo exatamente armazenado, e aí o microcontrolador, ele pega as informações, o pessoal fala assim, mas por que já não joga um RTC dentro do microcontrolador? Primeiro que ia aumentar o preço, e segundo, você ia gastar mais processamento. É melhor você separar o circuito e deixar ele só ficar fazendo conta de dia e hora o dia inteiro, você criar um algoritmo para desenvolver isso e gerar um problema. Então é melhor você desafogar a eletrônica, você utiliza esse tipo de procedimento. Conforme eu falei para vocês, aqui está mostrando uma saída, né? Hoje, isso aqui é como se fosse o Open Collect, só que está feito de FET, né? Então, você imagina que o S-Clock e o SDA aqui, né? Ele teria, tipo, esse comportamento. Por isso, você tem que ligar um resistor para o AP aqui para poder funcionar, tá? Então, o que acontece? Ele funciona, tá? Aqui, ó. Ele é capaz de achar os dias, segundos, minutos, até 2100. Tá? Todo o circuito RTC de todos os fabricantes, eu acho que isso é uma coisa padrão, eles funcionam exatamente do ano 2000 até 2099. Ele está em 2100, mas assim, eu acho que o 2100 mesmo ele não funciona não, ele funciona até 2099. Tá? Isso é armazenado em 56 bytes dentro exatamente desse integrado lá. Tá? Então vamos discutir como é que ele funciona. Então ele possui 8 terminais, né? Então vamos discutir a pinagem dele aqui, ó. Rapidinho. Opa! Aqui está mostrando, inclusive, como é que faz o roteamento. Aqui mostra a importância da coisa. Sabe, gente? O roteamento é uma coisa muito séria. Mostra como é que você tem que fazer. Tem que colocar o cristal colado mesmo no circuito integrado, tomar cuidado com a parte do terra, mostrando como é que existe a blindagem do terra, que tem que passar por debaixo do integrado, sabe? A coisa não é de qualquer jeito, não. Tem um determinado fundamento aqui. Cadê o cara aqui? Então, peraí, então vou voltar aqui. Só um pouquinho. Ah, tá aqui. Então, tá aqui mostrando os pinos dele. Tá vendo? Então, X1, X2 é o que você liga exatamente o cristal oscilador, tá? O GND, o teste de alimentação. O VBAT é exatamente aquela bateria que eu falei para vocês, que ela fica automaticamente sendo carregada em paralelo, né? E ela alimenta o integrado, tá certo? Então, se ela for curto-circuitado, perde a informação que está aqui dentro desse real-time clock. Aqui tá os dois pinos referentes ao I2C, e você tem um gerador de onda quadrada, porque você pode utilizar esse sinal aqui, que vai estar praticamente uma quadrada perfeita. Os valores, eu tenho que lembrar aqui. Mas eles geram ondas quadradas, que você pode utilizar isso para incrementar um outro circuito também, tá? Sem problema nenhum. Aí você verifica, né, gente, uma coisa que eu venho falando bastante, quando você vai mexer com compra de componente, a aplicação, tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, o DNS 307, ó, até 70 graus. Né? Você vai mexer com um lugar mais gelado aí no planeta aí, você não pode comprar esse aqui não, ele pode funcionar em 0, então começa a perder exatamente o sincronismo, os pontos reais lá, tá vendo? Ó? Aí a tensão é 5, não é 3,3 não, gente, é 5 aqui, ó. Então, assim, tem que olhar com muito carinho qual que é exatamente o integrado que você precisa para poder trabalhar essas faixas aí. Vamos então agora discutir, isso aqui a gente vai discutir daqui a pouco. Aqui está a parte interna dele, né? Então, vamos, tem um quadro aqui que é o quadro que eu queria mostrar. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o quadro
que a gente vai discutir, muito importante. Aqui está um mapeamento de memória. Cadê o mapeamento de memória dele? Ué, gente, cadê? Esse datasheet aqui é diferente. Tem um outro datasheet no negócio, não tem? Tem o da Dallas aqui. Gente, é um datasheet. Nossa, são dois fabricantes diferentes, mas só que o datasheet da Dallas está um pouquinho melhor para eu poder explicar. Aqui, ó, tá vendo? Desculpa, não era para abrir o que tem final Maxi, não, era para ter aberto isso aqui mesmo. Então, aqui, ó, aqui tá mostrando claramente, olha lá, o pino 1 e 2, que é o cristal oscilador, a bateria, que é o VBAT, o TER, alimentação, e aí mostrando exatamente o SDA e o S-Clock, né, recebendo o resultado de pull-up, né, para mandar para o microcontrolador. Tá jóia aí, certinho. Aqui tá a explicação interna. E aqui tá a explicação dos componentes, acabei de falar agora. Tá, e aqui tá mostrando qual é a forma de onda quadrada que sai, tá vendo? 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, você programa ele para fazer isso aí, você pode acionar outros dispositivos, tá? Aqui tá mostrando o roteamento da placa, tá? Bom, e agora chegamos ao que eu queria mostrar. É o mapeamento de memória desse integrado, tá? Então, o que acontece? Ele tem um endereço dele, tá? Esse endereço dele, para chamá-lo, quando você lê o datasheet, esse integrado aqui o endereço dele é o 0D. Tá, cadê eu falando que é o 0D aqui? Só um pouquinho, que eu tenho que mostrar para vocês aqui como é que você lê isso no data. Aqui, perfeitamente, aqui, ó. Funcionando o modo de escrito e leitura para você verificar aqui, ó. Então, o 1307, ele tá aqui, ó. Isso aqui é D, né? Tá faltando mais umas aqui, ó. A direção, como é escrito, você tem que colocar ele 0, tá? Então, aqui, ó. Então, quando eu coloco aqui D0, que é o 110010, ele é o endereço de busca dele que a gente estava discutindo, tá? Então, se a gente voltar nesse desenho aqui, ó, tá vendo? Ó, então, na hora que sair aqui D0, então, se for real time clock, ele vem aqui e fala, isso aqui é para mim. Se eu mandar o D13, não, o D13 não sou eu, é para o outro dispositivo, caso ele exista. Vou ser bastante franco para vocês também, que se a gente analisar o número de combinações que tem, a gente só tem 256 combinações possíveis de integrados de I2C, tá? Eu, particularmente, eu nunca vi, tá? Tipo assim, a Maxim faz RTC, a Dallas faz RTC, o fabricante vai fazer, todos eles é D0, tá? Na minha maneira de pensar, eu acho que os fabricantes, eles fecharam entre si para que nenhum fique gerando confusão de linha de endereço, senão esse negócio ia virar uma loucura, tá certo? Então, é a maneira que eu entendo, eu nunca vi nada de diferente, tá? Se por acaso alguém estiver vendo esse vídeo e falar assim, o Welch está equivocado, eu peço desculpa, mas eu nunca vi isso, tá? Então, todo integrado RTC de fabricantes diferentes possui o mesmo endereço, seja alguma variação, tudo bem, vivendo e aprendendo, mas eu nunca evidenciei isso, não. Tudo bem, gente? Beleza. Tá jóia aí? Tal? Todo mundo tá na linha aí? Tá picando? Tá jóia? Então tá bom. Então aí, ó. Então esse aqui, por isso que eu falei que é muito importante a gente ler o datasheet, tá? Porque o que acontece? O pessoal, quando comprar a plaquinha do Arduino, vai lá, pega a biblioteca lá, DTS, ligou. Ué, aí fica fácil demais, o negócio só funciona com o DS307. Se acabar o 307 e virar um outro fabricante, não sei como é que funciona, o 308, por exemplo, assim, né, se tiver, digamos, uma situação mais militar, ele pode funcionar, sei lá, a 200 graus mais ou menos, eu não sei que funciona, eu pego a biblioteca e ligo, não, então eu estou ensinando você como é que funciona a biblioteca, que é o ponto em questão, tá? Então, olha só o que acontece, quando a gente viu exatamente no vídeo que vocês verificaram lá aqui, ó, isso, do caso aqui do Electronobis, você tem que mandar essa rajada de pulsos aqui, que é uma frequência de 100 kHz, tá? No datasheet, que o DS funciona com 200, com 100, 200 e 400 kHz, tá? O normal a gente manda 100, que funciona corretamente, e aí que você manda as informações da sua linha de endereço. Você vai mandar D0,
E aí depois você faz a pergunta, ó, me dá a informação tal, ele vai lá e te passa, tá certo? É assim que a coisa funciona, tá? E como é que isso aqui é feito? É feito pelo mapeamento de memória dele, tá? Então, o mapeamento de memória dele tá aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui para a gente poder discutir. Ah, agora que eu tô lembrando, é porque o mapeamento, esse desenho aqui, ele é melhor do Maxim. Ah, porque esse aqui tá mais feio, do Maxim é melhor, quer ver? Ah, é por isso que eu deixei os dois processos, quer ver? Ah, aqui, ó. Pô, aí, gente, ó. Até isso a gente sofre. Tá vendo? Olha só. Um datasheet, ele não colocou o address bus. Não colocou e ocultou o banco. E o outro datasheet apresenta. Então, isso aí você também tem que tomar esse tipo de cuidado também, cara. Né? Às vezes você não basta você baixar o datasheet, você tem que baixar o datasheet de fabricantes diferentes que fazem a mesma coisa para complementar a informação. Isso é muita loucura, entendeu? Eu estou mostrando esse aqui um exemplo claro disso. Né? Esse desenho aqui, a explicação desse datasheet, que é muito mais fácil de entender do que o do outro aqui, ó. Né? Mas em compensação, esse aqui tem mais informação completa que o do de cá. É o samba do crioulo doido. Tá? Mas vamos discutir então. Então, olha só o que acontece. Quando você pede exatamente o D0, você chega e fala assim, opa, peguei o RTC. E aí, ele automaticamente, né, ele vai lá no endereço 0, 1, 2, até o 7 aqui, e aí você tem esses bytes aqui, totalizando 56 bytes, que exatamente foi comentado aqui, que tem as informações. Então, o primeiro byte tem os segundos. O segundo é o minuto, depois vem as horas, o dia. Então, no caso do dia aqui, né, ele tá mostrando aqui, ó, o 1 é o domingo, o 2 é a segunda e assim por diante. Então, hoje, como é terça-feira, então é 3, né, gente? Então, hoje, terça-feira, seria 3, então. As informações são armazenadas da maneira BCD. Tá bom, gente? Também isso é importante também para ficar sabendo. Está em BCD, não está em binário. Então, por exemplo, assim, se eu quero colocar o número 59, ele vai colocar aqui 0 e vai escrever o 9 aqui, que é 1001. Tá certo? Então, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, 23, então eu não ia gerar o número 23 binário, não. Eu ia colocar o 3 aqui e o 2 aqui. Então vai ficar 0010, que é o 2, e eu colocar aqui 0011, que é o 3. Tá? Então as informações que são colocadas, no caso dos segundos, minutos, das horas, que são feitas em BCD. Tá? Então, no caso do dia, né, a informação do bit 7 até o bit 3 é irrelevante, você coloca o BCD referente a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 também. Tá? A data, a mesma coisa. Tá? Então, a data aqui, ó, é 00, então você quer colocar o 31. Então, você coloca aqui, ó, 11, que é o 3, 0001, que é o 31. Tá? Então, você quer o 30, então é 11, 00000. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. O mês é a mesma coisa. Tá? Aqui ele pode formar o de 0 a 9, então aqui logicamente fica com 0, né? Então, quando você tem que achar o 10, 11 e o 12, então aí fica 10, que é o 0 tudo aqui, o mês 11, que é o novembro, é 100001, e o 12, que é o dezembro, 10010, que é o 2, tá? Isso aqui são as configurações, caso você queira mandar o sinal referente àqueles valores de frequência ali, que é 1 Hz, 4.096, 8.192 e 32.198. Então, você configura esses bits aqui 0010 e você vai obter essa onda quadrada na saída aqui. Tá? Aplicações aqui que você pode usar esse circuito de gatilhamento de frequência para outros circuitos sincronizados também e você não precisaria de outro cristal oscilador. Isso que seria a principal aplicação disso aí. Tudo bem aí, gente? Como é que é? Vamos lá. Então, aqui, ó, igual eu mostrei aqui, ó, tá vendo? 8h40, tá vendo? Ó? Então, o Real Time Clock já entrou aqui dentro do DS307 e agora vamos discutir isso aqui. Igual eu falei, esse analisador, né, esse debugador I2C, igual eu falei, não existe esse instrumento na prática.
tá? Quando você tem que fazer isso, você utiliza analisador lógico, você usa o osciloscópio com trigger e tal, é diferente, tá? Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu colocar um osciloscópiozinho aqui. Tá aqui o osciloscópio. Vou colocar aqui, ó. Aqui a gente vai ver o sinal de 100 kHz, tá? E aqui a gente vai ver a comunicação dos dados aqui, ó. Ok. Vamos ver. Isso. Ah lá, tá vendo aqui, ó? Se a gente observar aqui. Dá um zoomzinho aqui. Olha que legal. Isso aqui que tá embaixo em azul é o 100 kHz, viu, gente? Deixa eu dar um pause aqui, tá? É o 100 kHz, tá vendo, ó? Mostrando exatamente o sincronismo. Opa, agora ficou bom. Agora ficou, né? Demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Então, aqui embaixo, né, a rajada de 100 kHz e o start bit, ou seja, quando começa já exatamente a gerar, que ele foi feito aqui, ó. Tá vendo? Foi feito start bit, que ele percebeu essa variação aqui. E se a gente analisar bem aqui, ó, 1, né, aqui, ó, tá batendo aqui, ó, 1, 1, 0, 1. Então, ó, 1, 1, 0, 1 é o D. Tá vendo, ó? E agora continua lá o 000, que tá vendo? Ó, tem esse vídeo aqui, não sei o que é esse aqui não, tá, gente? Mas aqui tá, ó, 1, 2, 3, 4, mostrando exatamente o D0. Tá vendo? O D0, que é o seguinte, esse aqui saiu, né, exatamente aqui do SDA, né, gente? Ele saiu aqui do microcontrolador, o SDA, e aí ele mandou assim, opa, eu tô caçando exatamente o D aqui, ó. Eu estou olhando aqui o nível alto, né? Aqui, ó. 1, 1, 0, 1. Então, isso aqui é D, tá? 0, 0, 0. Então, na hora que isso aqui saiu, se eu tivesse exatamente igual a gente estava comentando na explicação aqui do pessoal aqui, ó, tá vendo? Ó, ele saiu. Só que esse aqui consegue perceber essa informação, tá? Então, o outro ali falou, eu não tenho nada de D0 não é comigo não, eu sou o C12. Não, D12, pode ser C12, D12, você tem 256 combinações, né? Não, eu sou o 078. Então, tá feito exatamente nessa parte aí, tá bom? Então, só que logicamente, gente, a gente analisar o estudo por aqui é extremamente loucura. Então, por isso que eu achei muito legal isso no Proteus. Ele tem esse debug que mostra exatamente as informações saindo. Então, ele pegou os valores do osciloscópio, gente, e colocou de uma maneira fácil de ler. Tá? Isso que é o mais legal de tudo. Então, vamos olhar aqui com muito carinho e vamos também pegar isso aqui junto com o código, que eu acho que também fica uma coisa bastante legal. Mas o que a gente pode verificar, que lá, tá vendo? Ó, ele mandou o D0, né? Esse aqui é o acknowledge, né? Para confirmar, né? Para exatamente recebeu tal. E depois ele espera um tempo, né? E aí começa a vir as informações. Ele pede para exatamente, depois que for o D0, sempre pede o D1, tá? Que é como se fosse a próxima linha de endereço para ele começar a pegar as informações. Aí ele foi lá e pegou o 12. Né, o 41, tá vendo? O 20, o 03, 09, 2 e o 21, tá? Então, como é que isso aqui foi feito, né? Porque, na verdade, você tinha aqui seria aqui no caso aqui, o 41, ele seria exatamente 1 minuto, tá? Esse 20 aqui seria a hora 20. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora no código, que aí a gente consegue explicar melhor. Então, tá aqui o código. Vamos aqui, então. Tá aqui o código certinho. O real time ADR, né, que seria exatamente o endereço neste caso, do RTC, ele é o 0D0, tá? Eu tenho uma variável chamada segundo, minutos, horas, dias, dia da semana, que é diferente. Dia é o dia, né, de 0,31. Dia da semana seria exatamente segunda, domingo até sábado, nesse detalhe, mês e ano. Bom, aí que eu fiz?
coloquei tris-B igual a 0, tris-D igual a 0 como saídas, coloquei o tris-C bit para ser entrada, então vamos analisar aqui, ó, aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho, tá vendo aqui, ó, transformei o porte B de bola, né, em saída e o D em saída. E no caso do C, esses dois aqui são entradas, que são as entradas do push button que está aqui para a gente fazer o pedido em um determinado tipo de configuração, tá? E agora eu cheguei e pedi que a variável I2C, né, o comando ó, I2C init comece com 100 kHz. Tá vendo lá? Então ele inicializou, ou seja, essa rajada de pulsos que vão lá para sincronizar, no caso do I2C aqui, ele vale exatamente 100 kHz. Tá? Então vamos colocar aqui o osciloscópio. Opa, aqui, ó. Né? Então isso aqui vale 100 kHz. Tá? Então, esse integrado, ele funciona com 100 kHz. Tem alguns, também RTC também, que é 200 e 400K. Tá bom? Então, assim, a nível de simulação do Proteus, eu não sei se aqui vai aceitar o 400, 200, mas eu sei que 100 funciona. Tá? Então, vamos continuar aqui no código. Bom, aí o que acontece aqui, ó? Se o RC0 estiver em 0, né, ó, RC0 estiver em 0, porque aqui está invertido, né, se estiver em 0, o que vai acontecer? Começa o I2C e envia, né, aqui está I2C write, né, na verdade o meu ponto de vista isso é mais I2C send, né, de enviar, mas do jeito que ele prefere falar que seria escrever. Então ele escreve 0D porque ele está mandando para todo mundo quem que tem o endereço 0D. Tá? Depois ele manda um 0 para fazer a confirmação e espera exatamente que haja essa resposta positiva ou não. Bom, aí ele vai para o próximo linha de endereço dele, tá? Isso é uma característica desse real-time clock. E aí, olha só que faz bonitinho. Segundos recebe I2C read 1, ou seja, ele pegou o primeiro valor, né, exatamente daquele mapeamento de memória que a gente discutiu. Deixa eu, cadê ele aqui, ó? Ah, tá aqui, ó. Exatamente, ó. Ele veio na primeira aqui do mapeamento de memória e pegou um pouquinho aqui. Ele foi lá e pegou exatamente, porque é os segundos aqui, tá vendo? Ó, segundos recebe I2C read. Então ele foi lá e vai pegar em BCD, quer dizer, vai gerar um hexa, tá, gente? É uma coisa assim que não pode ficar muito confuso, não. O que você recebe é um hexa. Porém, você tem que entender que a unidade e a dezena está em BCD. Tá? Só para comentar. Isso aí não gera esse tipo de confusão, não, tá? Bom, aí você tem os minutos, tá vendo? I2C read. Então, esse 1 aqui é porque é para pular o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Então, aqui foi para o próximo, ele pegou minutos. Tá? Aí faz assim, qual que é o próximo? O próximo você manda para o dia da semana. Então, nesse caso aqui, vai ter que mandar o 3, que é o dia da semana. Depois ele vai lá o dia do mês. Então, hoje é 9. Então, ele vai pegar aqui o 9. Depois ele vai pegar exatamente o fevereiro, né, que é o 2, e o ano, que é o 21. Tá? Então, por isso que eu falei para você que o Real Time Clock, ele vai de 2000 até 2099. Por isso que quando a gente vê aqueles filmes lá, apocalípticos, que os cachorros, o computador lá, é muito interessante, né? Porque, assim, vai dar bug do milênio. Porque o Real Time Clock lá, ele vai assim, eu não estou no ano certo para rodar esse trem aqui. Né? A não ser que quando ligasse o equipamento, que é uma... Porque a gente vê esses filmes de ficção científica, o roteirista não sabe isso, né, gente? Mas eu fico olhando e falo assim, gente, como se fosse fácil pra caramba, né? Nem tinha Real Time Clock lá, pô, mas é muito divertido, que eu gosto pra caramba. Mas é isso aí. Então, se isso aqui der tudo certinho, gente, olha lá, o LAT, até que o pessoal pode perguntar para mim qual que é a diferença do LAT pro PORT, tá? Gente, o PORT, ele é um comando que você manda por determinado porte, só que o porte, quando ele funciona como entrada, ele pode sofrer alguns ruídos na placa de circuito impresso e então pode interpretar errado,
tá? Então a família 18 da microchip, ele tem um LET, tá? Que seria um registrador que ele é colocado em paralelo na entrada lá, e ele segura o BIOS que haja alguma flutuação de algum sinal lá do microcontrolador, ele segura. Mas você pode imaginar que o LAT que seria uma coisa do porte, tá? Então o porte D recebe dia, né? E o porte B recebe o mês. Então é o LAT, né? Que está comentando aqui, ó. Então se a gente verificar, tá aqui, olha lá. Então a gente pode verificar, né? Um está recebendo o dia e o outro está recebendo o mês. Como é que eu estou fazendo esse tipo de separação? Esse tipo de separação é quando eu aperto a chave. Por exemplo, aqui está a hora. Tá vendo? Quando eu apertar aqui, ele apareceu o mês e o dia, 9 de fevereiro. Tá vendo? Aqui ficou 20 horas e 49 minutos, tá 20h51, né? E quando eu clicar aqui, vai mostrar o 9/2. Então é o que está mostrando na outra aqui, ó. Quando ele está em 0, ele dá dia e mês. Então vamos ver aqui, ó, olha só. Como a chave aqui está aberta, não é o 0 que está indo, ele está indo é o 1. Então o 1 aqui que está fazendo surgir exatamente o dia. Na hora que eu mando o 0 lá, que foi tirado do programa lá, agora ele mandou o dia e o mês aqui, ó, tá vendo? Mandei foi o 0. Então é o que está feito aqui no código lá, tá vendo? Quando ele for mandado em 0. Quando ele for mandado em 1, que é o RC0 bit, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que ele leu as informações, procurou quem que é o D0, foi na próxima linha exatamente do buffer dele, né? Pegou lá o segundo, o minuto, a hora, o dia da semana, dia do mês, tudo, e pediu lá, para que o port D, né, o LAT D, apareça as horas. E o LAT D apareça os minutos. Tá vendo? Tudo direto, e aí a gente verifica aqui certinho, sem problema nenhum. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Aparece minuto e aparece a hora, tá vendo? Dia e mês, né? E aqui aparece a hora e o minuto. Aí eu queria um outro botãozinho aqui para mostrar como é que a gente joga a informação aqui dentro, tá? Então, nesse código aqui, né, que ele, olha lá, quando tiver RC0, né, ou quando o RC0, o RC1 estiver em 0. Então, neste caso, ele está em 1. Então, você pode verificar claramente aqui, ó, ele está em 1, ó. Tá vendo, ó? Quando eu clicar nele aqui, vai ter um programa aqui dentro que vai jogar uma nova hora aqui dentro. Vamos ver como é que funciona? É bem fácil de entender, olha só. Quando ele estiver em 0, olha lá, eu criei umas variáveis locais, né? O valor, as variáveis globais com valores locais aqui. 54, você pode ver que eu escrevi em hexa, tá vendo, ó? E eu escrevi horas 21, então é 21 horas e 54 minutos, tá vendo, ó? O valor escreve em BCD, aí eu coloquei TX, ó, 54 minutos, né? O valor é BCD, mas eu coloquei em hexa 21 horas, tá? Então vai escrever 21 e 54 do dia 2 do mês 3, né? Do ano 2014. Tá vendo? Então, como é que é feito aqui? Ó? Você inicializa o I2C, você vai lá no RTC Address, que está declarado aqui sim, que é o 0D. Vai lá e procura o mesmo, do mesmo jeito, né? E aí o que acontece? Vai para o 0, que é o comando para começar o sistema sincronizar. E aí tem um detalhe interessante. Quando eu gero esse X80 aqui, então vamos olhar aqui na tabelinha aqui do PDF aqui, ó. Bom, olha só que coisa legal. O que é 080? Ele é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, quando o bit 7 receber 1, ele automaticamente vai escrever aqui o segundo que você quer. Então, como eu coloquei 1 com 0, ele vai começar, ou seja, escrever aqui o número 0. Tá legal? Agora, se por um acaso eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, aqui, ó, 80 não, eu colocaria aqui, por exemplo, A3. Então, o que é A3? A é 1, 0, 1, 0. Então, nesse caso aqui, já formou o 2. Tá vendo aqui, ó? Né, ó 1, 0, 1, 0. Então, quer dizer que eu ativei o bit 5, quer dizer que formou o 2.
tá? Então, que seria A3? 003. Então, eu jogaria aqui 23 segundos, tá? Se aqui tiver, se aqui não receber o 1, eu não consigo escrever esse valor aqui, tá? Então, eu consigo escrever o segundo que eu quero, tá? Só que nesse caso, eu coloquei ele em 0, então ele escreveu o segundo 0. Então, aí você tem que configurar do jeito que você deseja aqui, ó, tá? Aí depois eu pedi aqui, ó, I2C write minutos. Então o minutos está aqui escrito, ó, exatamente com 54. Então ele vai colocar aqui, né, já está o 0 aqui, não precisa, vai colocar 101, que é o 5, e o 4, que é o 0100. Aí virou 54. Aí eu quero escrever agora as 21 horas. Então, esse integrado tem um detalhe interessante, que você pode escrever no modelo 24, no modelo 12, tá? Bom, então o que acontece? Então, nesse caso, o que acontece é que pode surgir 24, que seria a situação, na verdade, 23, né? Seria aqui, ó, 1, 0, e formaria o 3 aqui, que seria o 0011. Aí o que acontece? Quando você manda aqui com 0, né, já é default dele, ele aceita o 24. Quando você quer que fique no formato de 12, que seria a NPM, você teria que mandar um 1 antes aqui. Então, nesse caso aqui, ó, o 21 que eu tinha que escrever, eu não podia mandar o 21, não. Eu tinha que mandar aqui seria o 2, eu tinha que mandar com 1 aqui, eu teria que mandar, na verdade, 6. Eu tinha que mandar aqui 61 aqui para virar o 9. 21 menos 12 dá... Peraí, menos 12 dá 9. Então, assim, tem que fazer uns ajustes ali, tá? Então, nesse caso, eu teria que colocar aqui 1, 0, o 1 para ativar o 12, para ele virar PM, para poder virar o 9 aqui, tá? Então, senão ele podia confundir com o 9 da manhã com o 9 da noite, tá? Então, isso aí é questão de configuração. Eu, particularmente, eu não gosto de escrever a MPM, eu prefiro escrever realmente o dia de 24 horas, né? O dia... Não foi colocado aqui, né? Que seria o dia da semana, tá? Sem problema nenhum. Aí você coloca a data e o mês e o ano aqui. Então, vamos verificar como é que funciona dentro da simulação aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Olha lá, 20 horas e 53 minutos. Na hora que eu simular aqui, ó, cliquei. Olha lá, ele registrou agora lá dentro dele, aqui, ó, tá vendo? Ó, 21 horas, 54 minutos e 3 segundos, tá vendo? Ó? Do dia 2 de março de 2014, tá? Vamos olhar agora uma coisa que é importante, antes de a gente fazer o nosso intervalozinho aqui, que é o I2C Debugger. Olha que legal, eu vou até fazer assim, eu vou parar ele aqui, porque ele pegar o dia de hoje aqui, quer ver? Para a gente discutir o dia de hoje, que fica melhor. Isto, certinho. Olha que legal, gente, né? Aqui ele está dando todos os eventos, tá vendo, ó? Que automaticamente o microcontrolador está mandando pro RTC, né? Para ele poder verificar. Vou dar um pause aqui, ó. Parei. Eu vou pegar esse momento aqui, ó. 3 segundos e 58, né? Tal. Aí eu posso pedir aqui para abrir. Olha que legal. Então ele mandou, né? Olha lá, o D0. Eu posso até abrir. Olha lá, ele mostra, inclusive, todas as variações dos bits. Tá vendo aqui, ó? WHI seria o H seria o 1, né? Ó, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Tudo certinho, mostrando que é o D, ó, tá vendo? O D, o que é? Ele é o 1, 1, 0, 1. 0, 0, 0. Isso aqui bate exatamente igual eu falei para vocês no caso do osciloscópio. Tá vendo, ó? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só que a gente olhar pelo osciloscópio fica ruim de entender, tá? Eu só tô, tá vendo? Até para você girar aqui não é uma coisa muito amigável. Deixa eu até diminuir aqui, acho que ainda vai ter mais depressa aqui, ó. Não é uma coisa muito amigável trabalhar com osciloscópio, principalmente do Proteus, né? Então aqui, ó, tá mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 1, 0, 1. Isso aqui você consegue ver exatamente pelo I2C Debugger. Ah lá, perfeito aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. 1, 1, 0, 1,
né? Porque é o L que é 0, né, gente? O H que seria 1, 0, 0, 0. Tá tudo mostrando aqui certinho, aqui, ó. Aí, bateu o que a gente comentou, ó. Depois ele mandou o 0, que tá lá no código. Né? E depois ele mandou, ó, a partir de 1, pegou o 36. O que é esse 36 aqui, ó? Então, ele forma um número 3, olha lá, 0011 e o 6, que é o 0110. Então, ele pegou o 36, que seria 36 segundos. Tá vendo? Ó? Aí tem aqui o 58. O que é o 58? Tem o 5 com o 8. Tá vendo? Então, aqui, ó, 0101, que é o 5, e o 8, que é o 100. Depois ele foi, isso aqui ele pegou no próximo endereço, né? Aí depois ele pegou o 20. Olha lá, o que é o 20? Seria o 2, 0010. E o 20 seria 0000. Agora, olha só, depois ele pegou um número 3. Esse número 3 aqui vai ficar sempre constante. Por que esse número é constante praticamente, gente? Esse número 3 aí. Opa, o pessoal tá na linha, como é que é? Opa, caiu ali, hein, gente? Como é que é? Ai. Estamos aqui. Não, você não falou nada, não. Nada que não tenha ouvido, né? Tá. O pessoal tem ideia de que é esse 3 aqui? Ele só vai variar às 23 horas e 59 minutos, que isso aqui é o dia. Esse aqui é a terça-feira. Esse 3 aqui é a terça-feira. Terça-feira. Tudo aqui é terça-feira. Quando chegar, né, às 23 horas e 59 minutos, aí pula para quarta-feira. Tá vendo? Foi registrado isso aqui, ó. Tá? E aí, ó, tem aqui o dia 9 e o mês 2, com exatamente aqui seria 2021, tá? Foi pedido, foi 2021 mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Não, foi 2014. Por que foi? Ah, não, é 21 horas e 54 minutos, desculpa, tá? Né? Então ele é registrado desse jeito aqui, ó. Aí. Pronto, acabou. Então vamos verificar aqui certinho, tá? Tranquilo, gente? Deu para entender o negócio, como é que funciona, tá? Eu tô falando a nível de forma de onda, de sinal. Ficou legal aí, gente? O Aleph gostou, tal. Daniel tá tranquilo? Douglas, por favor, como é que é? Tranquilo, Lucas. Jóia também aí, Douglas? Tranquilo, né? Ah, então tá. Luiz Henrique, pode ir tranquilo, Jóia aí? Rodrigo, tal, Vinícius. Eu acho que a aula hoje foi boa mesmo. Isso aí eu tô com essa convicção legal. Não tem nenhum desespero, não. Gente, aqui, em vez de fazer um intervalo, eu gasto mais uns 10 minutos aqui e a gente finaliza o negócio, pode ser? Ou vocês querem dar uma paralisada e voltar? Eu acho que eu consigo. Não, vamos direto, né? Vamos acabar. Porque eu passo o vídeo. Porque assim, o mais difícil de entender foi todos esses parâmetros aqui. Então, agora que você entendeu o I2C, você entendeu o SPI, é melzinho na chopeta, eu mando até o arquivo para vocês aqui agora. Tá? Só aguardar um pouquinho, eu mando para vocês aqui, ó. Vamos discutir o SPI. Tá? Então, vamos fechar esses caboclos tudo aqui. Ô, gente, dá para fazer uns trabalhos muito legal, cara. Sabe? Igual assim, por exemplo, quem estiver mexendo, por exemplo, assim, é igual eu falei, quinta-feira que vem, né, depois do carnaval, eu tô para ajudar, para dar sugestão, né, que vai ter apresentação terça-feira, ou pode ser até na outra quinta, isso aí a gente decide, a não ser que alguém tenha fazendo outra matéria na quinta, né, e não pode tal, eu entendo, né, às vezes detalhe, mas se todo mundo tiver tempo aí, a gente pode fazer isso na outra quinta também, vocês conversam comigo, para mim eu tô de folga, tá? Não, Carol, só que você pode fazer, você pode pegar exatamente o Real-Time Clock, configurar, montar um sistema que ele vai, em determinado horário, ligar e desligar uma máquina para refrigerar. Entendeu? Dá para fazer isso tudo, cara. Entendeu? Fazer um sistema de controle que ele vai pegar toda hora, todo dia, às 3 horas da tarde, abrir, por exemplo, uma válvula, uma determinada
planta lá que não sei o quê, ou, sabe? Gente, dá para fazer coisa demais, cara. Então, é o que eu tô falando, as ferramentas que eu tô passando agora são ferramentas extremamente únicas, tá legal? Para você poder verificar o que você deseja. Aí você ligaria aqui Thermopar, você ligaria exatamente o dispositivo de medição, né? Eu tenho certeza que com a aula de quinta-feira, a gente colocar um Nexion aqui, ó, porque tem os 2 pinos sobre. Pô, se colocar um Nexion aqui, vocês vão cair para trás. Entendeu? Pô, ainda dá para ligar um Nexion aqui? Pode, o Nexion fica bonitinho, aparece, monta VU. Não, dá pra fazer coisa pra caramba. Então, beleza. Sem salvar as características, vamos abrir agora a aula que eu vou mandar para vocês, que é a 44, que é o SPI. Então, deixa eu só abrir aqui. Não, nesse aqui não, pô. Não, nesse aqui não, fiz errado. Isto. Hoje a gente vai ver uma coisa chamada potenciômetro digital. É muito interessante. Gente, olha só que coisa legal. Mesmo tipo de estudo do outro lá, né? Gente, o que a gente tem aqui? A gente tem esse integrado aqui, esse MCP 4110, tá? Existe o MCP 41001, MCP 41010 e o 41100, se eu não me engano. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte: esse 10 aqui quer dizer que 10K, tá? O termina com 1 é 1K e tem, eu acho que o de 50 ou 100, eu não estou lembrado não, mas tudo bem. O que acontece que esse PA, P0 e o PW aqui, isso aqui é como se fosse um potenciômetro, fosse um trimpote, exatamente de 10K aqui, ó, tá? E esse aqui é exatamente o cursor, tá vendo? Ó, esse cursor ele aproxima mais para cá ou mais para cá, do jeito que for necessário. Aí o que acontece? Quantas posições existe, por exemplo, esse potenciômetro aqui digital? Ele possui 256 posições, tá? Essas resistências são conseguidas exatamente através de resistores que são ligados na saída do flip-flop e um começa a chavear o outro flip-flop, né, formando esses curtos, e automaticamente essas resistências entram no circuito, e aí você consegue jogar esse cursor mais para 0 ou mais para 255, tá? Porque o que você escreve é o valor 00 ou FF, tá? Então, você consegue ter 255 posições, né, desses 10K aqui. Então, é o incremento que tem aqui, para você ficar o poder exatamente desse integrado aqui. Para contribuir mais ainda, vocês podem fazer o trabalho de vocês, né? Eu vou pegar particularmente o trabalho que seria do Douglas lá. Ô Douglas, você podia imaginar colocar isso aqui naqueles amplificadores operacionais na entrada, e aí você poderia fazer um programa que ele jogaria o valor do R para exatamente você trocar o termopar. Porque o que acontece? Olha o que acontece na prática. Você vai montar um equipamento que aceita, digo assim, qualquer tipo de termopar. Ele aceita o J, K, o RS. Só que acontece o seguinte: o amplificador operacional tem que ser o mesmo. Mas acontece que o ganho que vai fazer o range para chegar no 5 na entrada do pino, ele tem que variar. Por causa da potência termoelétrica do termopar. Então, como é que você faz isso? Você pode pegar esse integrado via realmente SPI e mandá-lo lá na entrada, que é a alimentação do amplificador operacional, e ele gera um R que vai ser exatamente o quê? O valor para poder fazer exatamente. Agora não, agora o SPT é um termopar tipo J. Ele automaticamente troca o programa, porque ele trocou a característica da resistência. Deu para entender, Douglas? Ai, tô na linha, não caiu? E como é que é? Ai. Ixi. Não, tá na linha sim. É que foi eu que perguntei, né? Foi outra pessoa. Você entendeu? Desculpa, você tá escrevendo no chat? Desculpa, eu não tô nem olhando o chat. Deu para entender o que eu quis comentar? Ou ficou muita doidura aí? Como é que é? Mas vamos lá então. Então aqui, olha só.
Então, quando eu estou colocando aqui, lá, é a mesma coisa que é o debugger do SPI, tá vendo? Ó, eu mandei a rajada, eu esqueci qual que foi a frequência que eu mandei aqui. Mas olha que coisa legalzinha, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho, lá, 0,498. Então, à medida que eu vou dando pulso aqui, lá, incrementei incrementou um pouquinho da tensão, porque ele, das 256 posições referentes ao resistor variável, ele vai ficar subindo, tô apertando lá, foi para 2. Então, olha que coisa legal, eu estou automaticamente variando, né, em vez de eu estar girando um potenciômetro, exatamente onde está girando um trimpote, lá, eu estou emitindo pulso e eu estou variando a resistência elétrica e ele está me gerando uma queda de tensão aqui, né? Então, esse aqui está incrementando, lá, tá vendo? Ó? E vai variar de 0,0 até FF. Esse aqui começa a diminuir, lá. Olha lá, 16, tá vendo? Ó? 15, lá, diminuindo. Esse terceiro aqui, ele vai para metade. A metade é 80, né? Olha lá, 80 deu 2,5, 2,5. Tá? Agora vocês estão entendendo como é que funciona o volume, né, ou o controle de alguns equipamentos digitais, né? Eles são cheios exatamente desses potenciômetros digitais, gente. Você vai clicando para cima e para baixo, de acordo com a sua necessidade, você faz o ajuste. Tá vendo? Ó? Muito legal. Então, do mesmo jeito que o I2C, eles têm os resistores de pull-up, né? O SPI também tem, tá vendo? Eu coloquei os resistores, desculpa, eu coloquei o pull-up por causa das botoeiras. O SPI não tem os resistores de pull-up. Perdão, eu me equivoquei aqui agora, tá? Então, ele tem exatamente essas ligações, feito pelo chip select aqui, que ele tá direto, né? O S-Clock e o SI aqui. Vamos só dar uma discutida aqui de como é que seriam as informações que estão vindo aqui. Opa, parar. Pimba, coloquei aqui. Bom, lá, tá vendo? Ó? Ele envia e manda, tá vendo? Por isso que eu falei que o SPI tem essa característica de mestre-escravo. Ele tanto pode mandar, ele receber, como também mandar as informações para o microcontrolador. Vamos ver o código que fica mais fácil. Tá aqui, ó, o 4101. Então, automaticamente eu setei determinado bit aqui para configurar, né, o chip select dele, queria uma variável counter, tá aqui, transformei o C0 em entrada e o C1 em entrada também, tá? Tris A, tris B, né, eu selecionei quais são os pins de entrada e saída, coloquei essas variáveis inicializadas aqui, bom. Então, o comando do SPI, esse comando grandão aqui, gente, tá? Isso aqui é a configuração do SPI, né? SPI master, oscilador, tal, você coloca esses valores aqui, ele automaticamente, ele configura como SPI, tá? Bom, então, enquanto lá, o Digipot recebe 0, espera um pouquinho, e aí eu começo. Ok, eu quero escrever no 011. Esse 011 aqui é o código, né, para poder exatamente escrever no SPI. Lembre-se que o SPI ele tem um chip select, né, gente? Então ele tem uma seleção que é feita externa. Aqui é o código de acesso para escrever exatamente dentro integrado, né? E aí eu pedi para escrever o valor de counter. Tá vendo? Ó? Então, como o valor de counter aqui começou exatamente em 0, ele mandou escrever 1. E toda vez que eu ficar exatamente clicando vai e volta, esse 1 vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele incrementa até exatamente 256. E gera um divisor de tensão aqui na saída. Ó. Tá vendo? É isso que está acontecendo. Ó. Ah, então, à medida que eu vou incrementando aqui, ó, 81, opa, clicar aqui no... Tirar a simulação aqui. Vou colocar aqui, ó lá, 81. Opa, cadê 81? Olha lá, 81, 82, ó, tá vendo? Ó? Então, à medida que eu vou incrementando aqui, ele vai exatamente aqui, ó, incrementando, né? Porque o dedo abre e volta, ele começa exatamente fazer esse processo de incrementar o counter, tá vendo? Ó? Aí, quando eu clico na outra botoeira, ele diminui, que seria o C1 aqui, ó. Vamos olhar o C1 aqui, ó. Vamos lá, aqui, esse aqui é o C1, né? Ó. Olha lá, decrementa.
foi lá para 82, tá lá 81, tá vendo? Ó? E quando eu cheguei e pedi o 2 aqui, lá, ele foi lá e colocou 80. Pois 80 é o quê? É a metade exatamente da escala. De 0 a FF eu coloquei 80. Então, se eu chegar aqui, eu já mandei automaticamente ele colocar o 80 aqui, ó. Quer ver? Ó? Opa, deixa eu incrementar mais aqui, ó. Tá vendo? 7F. Decrementar, perdão. 7C, opa. 80. Pronto, ó, foi para 2,5. Então, é muito legal porque a gente está verificando como é que uma chave, né, mecânica, um push bottom, ele gerou um código. Esse código foi interpretado, fizemos uma conta, aí foi lá e mandou para um barramento, né, SPI, que a gente entendeu, eu particularmente o I2C ele é mais complicado de entender do que realmente o SPI, né? E aí você faz o que você quer. O negócio funciona e a gente vivencia isso tudo nesses eletrodomésticos, tudo que a gente verifica hoje aí. Tá certo? Algum comentário? Foi muito rápido aí? Como é que é? Ok? Aí eu fico muito feliz, então. Eu vou até mandar o arquivo agora, mandar a pasta para vocês agora. Alguém tem algum comentário para fazer aí? A Steph foi embora. Tem mais alguém? Como é que é? Steph, tranquilo. Ué, gente, então eu vou deixar os dois projetos para vocês ficarem brincando aí, então, com certeza, tal. Né? Outra coisa, eu já estou terminando de editar os 2 vídeos, eu vou publicá-los também, tá? Para vocês poderem ver a aula de novo. E não esqueci disso, não, tá? Vai dar tudo certinho. Tranquilo, gente? Como é que é? Ué, então, eu acho que eu dou como aula encerrada, então, né? Eu acho que tá sendo produtivo, eu tô reparando que o pessoal tá gostando, tá legal, eu fico muito feliz, nossa senhora, né? Acho que deu tudo certinho, então. Pode ser, então, gente? Tranquilo? Já finalizamos? Alguém quer uma dúvida, alguma sugestão, por favor? Não, pode ser. Então, tá, eu tô mandando agora pro grupo de WhatsApp, eu até criar o de Telegram, que eu falei que eu ia criar, né? Eu vou mandar agora o potencial digital. Mandei aqui. Então, gente, tem muita coisa que vocês podem fazer, sabe? Muita coisa criativa, né? Igual eu falei, o que vocês fizeram antes ficou assim maravilhoso. Todos os 4 ficaram fenomenais, mas agora vocês podem incrementar mais ainda. Não é fácil, tá, gente? Vai fazendo as coisas aos pouquinhos, vai conquistando, né? Vai colocando lá os arquivos lá. Não, cara, o negócio funciona, o negócio fica lindo demais. Vocês podem ter certeza que vai ficar legal. Tá bom então, gente? Beleza. Falou, Elvis. Então tá, gente. Então com 10, então um abração pra vocês. Falou, boa noite. Gente.